Olá, tem festa hoje no Em Discussão, 70 anos do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Mas na hora de apagar a velinha, um apagão. Não faltou luz na homenagem feita no Senado. O que falta para o CNPq e para a ciência brasileira são verbas federais e uma política permanente de incentivo aos nossos pesquisadores. É importante a gente mostrar a ciência, não ficar escondido. Vamos mostrar efetivamente o que é feito na ciência, os resultados da ciência. Os salários, ou seja, as bolsas, não têm reajuste há quase uma década no nosso país. Além do impacto imediato de paralisação de pesquisas nos laboratórios do país, nós temos um impacto de médio e longo prazo com o desestímulo aos jovens talentos. Não se faz ciência e educação com discurso. Chega de discurso e vamos agora passar a resolver essas questões com recurso, Este Em Discussão é sobre os 70 anos de criação do CNPq. A sessão especial foi realizada de forma remota. Este programa é sobre a ciência brasileira. A Lei Áurea da Pesquisa no Brasil, como ficou conhecida, é de 1951. Nascia o CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O CNPq é uma fundação pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Possui o maior banco de currículos da América Latina e atualmente financia cerca de 80 mil bolsas de pesquisas. O CNPq traz bolsas aos projetos de pesquisa e junto com os projetos de pesquisa estão bolsas para a iniciação científica, seja ele para os graduandos e também antes da graduação, nas bolsas de iniciação júnior, formando os novos pesquisadores, os futuros mestres e doutores. A guerra hoje é de conhecimento, então uma instituição como o CNPq é absolutamente fundamental. E por isso nós estamos aqui para celebrar não só os 70 anos, mas para garantir a continuidade da existência e do vanguardismo do CNPq. Todos, sem exceção, todos os grandes desafios da humanidade, em saúde, em alimentos, em energia, em ambiente, em sustentabilidade, em superação das desigualdades, emprego, etc., só terão respostas pela ciência e pela educação. E, nesse sentido, o CNPq tem papel estratégico e central no desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil. O CNPq, ele não é só da matemática, não é só da medicina, é de todas as áreas do conhecimento, de políticas públicas, das ciências sociais. CNPq é pungente. Financia bolsas de pesquisa de ensino médio a pós-graduação, oferece auxílio à pesquisa básica e aplicada, prêmios que incentivam a formação e o aprimoramento dos pesquisadores. Quando a gente fala do Zika, por exemplo, quando a gente fala do derramamento de óleo, no mar, na costa brasileira, e ali estava a ciência, ali estava o CNPq. O CNPq apoia pesquisas, garante bolsas de estudos. Daqui a pouco vamos ver alguns desses projetos. Agora, números da pesquisa científica brasileira. Entre 2013 e 2018, 205 países tiveram a colaboração de pesquisadores brasileiros. 1/3 dos nossos cientistas são coautores de trabalhos internacionais. Em 2018, foram mais de 50 mil artigos publicados. No ranking mundial, o Brasil está na 13ª posição em produção de artigos e revisões de pesquisa. As universidades públicas são a principal fonte de publicações de pesquisa no Brasil. O CNPq é a casa do pesquisador. O CNPq foi criado numa época em que no Brasil se acreditava em Estado, o Estado brasileiro. E, curiosamente, ele é um ano mais novo do que a National Science Foundation dos Estados Unidos.
que foi criada em 50 pelo Congresso Nacional e que só esse ano ela representa cerca de 25%, caros colegas e amigos, do que se investe em pesquisa básica nos Estados Unidos. E ela está com 8,5 bilhões de dólares. Por outro lado, prestem atenção na fala deste pesquisador. Hoje nós temos pesquisadores, nós temos instituições de pesquisa básica, nós temos aí fábricas, nós temos a distribuição, o SUS, mas nós não temos quem faça a inovação, quem passe do conceito da pesquisa básica para a inovação e para a prototipagem e a produtação disso. Ele está chamando a atenção para uma palavra-chave: inovação. Entre 131 países, o Brasil, em 2020, ocupou a posição 62 no ranking global de inovação, subindo 4 degraus em relação a 2019. Entre os países da América Latina e Caribe, está em 4º lugar. Ainda que a gente seja aqui o 14º produtor de pesquisa no mundo, nós ainda somos o 62º país no ranking mundial de inovação. Em 131 países é o ranking do Índice Global de Inovação, né? Então, nós precisamos trabalhar muito para reduzir, né, esse gap que existe entre a posição do Brasil e os países mais inovadores do mundo. A ciência tem que resolver problemas do cidadão, da sociedade brasileira. Mas cabe ao CNPq, sim, trabalhar no sentido de criar mecanismos para que os conhecimentos gerados e presentes nos artigos científicos, para que ele chegue, que ele passe pelo vale da morte e ele possa gerar produtos, processos, né, e serviços inovadores para movimentar a riqueza que nós precisamos ter nesse país. Nós temos que avançar em direção à economia do conhecimento, fazer uma transição para uma economia de baixo carbono e sustentabilidade ambiental e trabalhar pela promoção da saúde, educação e erradicação da pobreza. Eu falei agora há pouco de projetos associados ao CNPq. Então, vamos lá. O Programa Antártico Brasileiro, PROANTAR, foi criado em 1982 e promove a pesquisa científica na região antártica. Já o Programa de Pesquisas de Longa Duração acompanha sítios ecológicos em todo o território nacional. O Programa Universal é uma chamada pública de apoio a projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação nas diversas áreas do conhecimento. Oferece bolsas de estudo no Brasil e no exterior. A chamada universal, ela fomenta a base, irriga a base da ciência nacional. Ele é fundamental para que a gente tenha, principalmente, o fomento a projetos de pesquisa de jovens pesquisadores. E também o Inova Talentos, né, cujo primeiro acordo foi feito entre o IEL e o CNPq para a operacionalização desse programa Inova Talentos, com o objetivo de desenvolver projetos de inovação nas empresas e ampliar o número de profissionais qualificados em atividades de inovação no setor empresarial. O sucesso de muitos cientistas brasileiros está associado ao apoio recebido do CNPq. Recentemente, tivemos uma grande notícia, e ela tem nome e sobrenome. A pesquisadora Mercedes Maria da Cunha Bustamante foi eleita para a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. Ela é bolsista do CNPq e uma das maiores autoridades do Brasil em estudos de mudanças climáticas. E ainda falando de reconhecimento, 2 dos convidados à audiência pública declararam o apoio recebido do CNPq. Há 25 anos que eu tenho contato com o CNPq, também comecei desde iniciação científica e depois mestrado e doutorado, minha formação e além do apoio posterior às minhas pesquisas, e demonstrando esse papel múltiplo do CNPq e essa importância de ter um investimento
na ciência em um país como o Brasil, que para muita gente, como não existe uma tradição científica tão longa quanto na Europa e em outros lugares. E minha vida como cientista sempre foi existir no CNPq. Eu comecei a fazer ciência recebendo uma bolsa de iniciação científica do CNPq. Teve um maior impacto, né? Na época não era fácil você conseguir uma bolsa de iniciação científica, era extremamente competitivo, e hoje é um programa realmente que se difundiu entre as instituições de ensino e pesquisa, que tem tido realmente um impacto enorme na educação e mesmo um treinamento científico inicial dos nossos estudantes. E durante a audiência pública, o ministro de Ciência e Tecnologia anunciou 2 grandes novidades para a ciência brasileira. O Instituto Nacional do Mar é alguma coisa que a gente precisava de muito tempo, né, que foi liberado para que seja transformado, seja construída essa organização social, e isso vai nos ajudar e muito, né, nas pesquisas oceânicas. O Brasil precisa disso. Deixa eu falar mais um só aqui. Nós estamos nas conversas com o CERN. Durante tanto tempo a gente tem esperado operacionalizar o país como um país associado no CERN, e isso agora vai ser feito, já está na Casa Civil para conversa, e depois vai para o Congresso Nacional também. Eu tenho certeza que vai ser aprovado, e nós teremos o Brasil, então, como um país associado no CERN, o que vai permitir um aumento muito grande de intercâmbio de pesquisadores, de trabalhos junto com o Sirius e outras instituições de pesquisa no Brasil. O CERN, mencionado pelo ministro, é uma organização europeia para pesquisa nuclear. O laboratório fica em Genebra, na Suíça, e é utilizado por cientistas de mais de 70 países. Bem, boas notícias em um contexto de muita apreensão. Motivo? Dinheiro. Falta dinheiro para os pesquisadores brasileiros. O apagão que eu falei no início do programa. Anote essa sigla: FNDCT. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, foi criado por decreto em 1969 para financiar a inovação. Ano passado, acumulava 6 bilhões de reais, mas 5 bilhões acabaram bloqueados pelo governo. No início do ano, entrou em vigor a lei que impede que os recursos do FNDCT sejam contingenciados no orçamento da União. O Executivo até que tentou barrar a norma, mas a ação foi derrubada pelo Congresso 60 dias depois do veto do Palácio do Planalto. Eu acho que nós, cientistas, ficamos muito felizes de ver o Congresso votar em peso contra o contingenciamento do FNDCT, que foi um exemplo da atenção que os políticos estão dando agora no momento. Lembrando que o FNDCT, além da conquista do não contingenciamento, a gente aprovou também que é um fundo financeiro, exatamente para garantir a regularidade. E eu, que já fui secretário, sei o quanto isso é importante, né, no setor de pesquisa, que não dá para você, cada ano, ter um recurso e não ter a segurança da continuidade dos recursos. 2021, nós temos novo compromisso aí de manter essas bolsas, né, e manter cada uma delas. Quem me conhece sabe o que eu estou falando, né? Então, no orçamento nosso, já com os cortes existentes, eu fiz questão de não mexer no orçamento do CNPq, das bolsas do CNPq. Infelizmente, senador, ministro, caro presidente Evaldo Vilela, tudo isso está paralisando, né, pela absoluta falta de recursos. Além do impacto imediato de paralisação de pesquisas nos laboratórios do país, nós temos um impacto de médio e longo prazo com o desestímulo aos jovens talentos, que são o nosso maior patrimônio. FNDCT não é orçamento. Não se pode substituir o orçamento pelo FNDCT. A nossa luta tem que ser cada vez mais conseguir recursos para tornar esse Brasil grande como ele merece. E a gente aqui dos cortes das universidades
que não vão ter recursos para sobreviver depois, daqui talvez, no máximo 3 meses, dos cortes no Ministério de Ciência e Tecnologia, dos cortes nos institutos de pesquisa, dos cortes e dos cortes. A gente só vai ser uma nação livre quando a gente tiver educação e cultura. Estão previstas para esse ano cerca de 540 milhões, menos da metade do orçamento de 2020. E o orçamento para formação e capacitação de recursos humanos, que é uma das principais missões do CNPq, ele é reduzido de cerca de 900 milhões para perto de 200 milhões. Mas me chama a atenção aos senhores que com a emenda 95, aquela do famoso teto, que eu me lembro que Isalci também, a gente tentou tirar saúde, educação, ciência e tecnologia desse teto. Sem investir em ciência, tecnologia e educação, nós não vamos sair do lugar. Nós vamos continuar com desigualdade social cada dia maior, concentração de renda. Nenhum pesquisador busca a carreira científica querendo ficar rico, até porque não seria. As bolsas são o salário dos pesquisadores, de quem precisa se dedicar integralmente à pesquisa. E os salários, ou seja, as bolsas, não têm reajuste há quase uma década no nosso país. E não dá para prosseguir sem ao menos citar 2 legislações que impactam a ciência brasileira. Ciência, tecnologia e inovação aparece no capítulo 4 da Constituição Federal. Está lá no seu artigo 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. Já o Marco Legal da Ciência e Tecnologia veio em 2016. A lei regulamenta parcerias entre os setores público e privado e reduz a burocracia para a contratação de bens e serviços destinados a atividades de pesquisa. Durante 8 anos, à frente da Frente Parlamentar Mista de Ciência, Tecnologia, Inovação e Pesquisa, fizemos dezenas de reuniões e conseguimos alguns avanços, como, por exemplo, colocar a tecnologia e inovação na Constituição Federal. Por incrível que pareça, não estava lá, e as leis não poderiam ser feitas nesse sentido. Eu chamei a atenção para o FNDCT. Agora, não a sigla, uma expressão, fuga de cérebros, que ficou conhecida em tempos de crise econômica. Em meio à maior crise da nossa história, não temos uma política forte de retenção e fixação de cérebros no país. E, com isso, engrossamos as fileiras da fuga de cérebros e da perda produtiva incomensurável, e que hoje temos sequer um diagnóstico para construir uma política efetiva. A fuga de cérebros é uma realidade e nós não sabemos o tamanho desse problema. Primeiro que nós estamos trabalhando com metade dos pesquisadores previstos nos institutos de pesquisa. E a metade que ainda existem, 50% deles já estão em fase de aposentadoria, já podem inclusive se aposentar. E realmente o pesquisador não é um profissional que você substitui da noite para o dia, onde você contrata no dia seguinte e coloca, não é assim. Das 3.080 solicitações de bolsas aprovadas por mérito pelo CNPq, apenas 396 serão implementadas, que foram os dados que foram amplamente divulgados nos últimos dias. Apenas 13% dessas bolsas anunciadas no edital. E nunca se falou tanto em ciência, pesquisas quanto agora. O vírus chegou para todo o planeta, mas quem investiu lá atrás é mais competente hoje no combate à pandemia. Nós fizemos um estudo, a maioria dos kits de diagnóstico vendidos no Brasil são todos importados, eles são montados no Brasil. E isso é uma coisa que até, assim, igual eu disse, é um momento de celebrar, mas também a gente fica um pouco constrangido de dizer que nós dependemos e que todos os insumos de teste diagnóstico são importados. Nós vivemos isso também na questão dos
respiratórios, e hoje, mais do que nunca, né? Enquanto vários países BRICS já têm suas vacinas, né? Podemos dizer aqui Rússia, Índia, China, Cuba tem 3 vacinas sendo testadas em teste clínico fase 3. E o Brasil está patinando. Outro dia nós fizemos uma conta em um estudo com um valor que seria talvez 10% ou 5% do valor que o Brasil tem gastado na transferência de tecnologia e compra de insumos. O Brasil, se fizesse esse investimento na área de vacina, nós já teríamos as nossas vacinas andando e nós conseguiríamos montar toda uma infraestrutura necessária para isso. Nós fomentamos as pesquisas com vacinas nacionais e hoje chegamos a 4 vacinas com possibilidade de entrar em ensaios clínicos imediatamente. Uma delas já entrou com protocolo na Anvisa. E os recursos para os ensaios clínicos com vacinas, senadores Alcê, vêm também da grande parceria com o FNDCT. Você investe 20 bilhões para comprar vacina e não quer investir 200 milhões para fazer realmente os testes da vacina nacional, que nós precisamos, é óbvio que precisamos, todo mundo tem que entender isso, nós temos que dominar isso, para exatamente evitar que tenhamos que comprar mais vacina todo dia, toda hora. E que tal falar em outro tipo de contágio? Aquele que, em vez de separar, agrega, une, contagiar. O Brasil de ciência. A criação de um ambiente científico, um investimento em cada pesquisador, leva a uma propagação em torno dele, em torno de outros pesquisadores e na sociedade mais geral. Então, você melhora toda a situação. Então, você tem esse contágio, a gente quer esse fator multiplicador, de maneira que esse investimento em pesquisa é um excelente investimento nessa situação. Vai atingir muito mais, além da pesquisa científica, isso faz uma transformação cultural, numa cultura de um país que não tem essa história da ciência, a criar compreensão na população da importância da ciência. Isso tem efeito sobre a educação. Educação, ciência e cultura. Como assim? Um povo que enxerga a ciência de outra maneira é um povo que se educa de maneira diferente, que pode ter um prazer em se educar em vários setores da sociedade, em várias situações, mas você vai atingir mais pessoas e criar, mesmo fora dos corpos de pesquisa, cidadãos que vão poder interagir com a ciência de maneira importante, como é visto na situação atual, onde a ciência está sendo feita na nossa frente. É parte da ciência entender as limitações e não criar certas na cabeça das pessoas certas coisas irrealistas, expectativas e outras coisas. E saber exatamente o que a ciência pode e não pode produzir. Isso é uma transformação cultural que tem que ser criada no Brasil e é uma coisa que acontece no longo prazo, obviamente. E esse não é um recado isolado. O que nós precisamos para estar preparados para a próxima pandemia, né? Obviamente, a primeira coisa delas é um financiamento perene, uma política de Estado, e depois pensar o que está faltando no país para a gente estar preparado para uma nova situação como essa. É importante a gente mostrar a ciência, não ficar escondido. Vamos mostrar efetivamente o que é feito na ciência, os resultados da ciência, para que cada vez mais nós tenhamos aí a população convencida da importância da ciência, tecnologia e das inovações e, através disso, certamente as nossas autoridades, o nosso legislativo e todas as outras organizações no país. É preciso dizer que a ciência é transversal a todos os grandes desafios do país, em todas as áreas. E, portanto, todos os ministérios do governo federal precisam de ciência. O CNPq, portanto, é uma agência do governo federal e não apenas do MCTI. Sem ciência e tecnologia, sem educação, a gente não vai a lugar nenhum. Eu costumo dizer que nem democracia se tem, Salsi, porque normalmente o ditador ele se auto-intitula o sabedor, ele é a verdade. E é a ciência que vem lá e mostra que não é assim. O que precisa é exatamente
mais investimento. Não se faz ciência e educação com discurso, né? Chega de discurso e vamos agora passar a resolver essas questões com recurso, né? Por todos esses jovens, pelas Flávias Calé e pelos filhos da Flávia Calé, que eu continuo na luta. Porque o Brasil precisa de investimento. O Brasil não pode continuar, como o senhor bem colocou, com o Pires na mão. Parabéns aos servidores do CNPq. A gente vai ficando por aqui. Até o nosso próximo Em Discussão.